Já alguma vez olhaste nos olhos dela e sentiste uma tempestade que não conseguias nomear? Uma doçura que entorpecia a tua cautela, um olhar que te fazia esquecer o fio da tua própria espada? Irmão, isto não é poesia, é desígnio. Há um domínio do conhecimento que o homem moderno abandonou, não por ser falso, mas por ser demasiado caro conhecer. Sócrates não evitou este conhecimento. Ele caminhou na sua direção, e o que descobriu não foi um ódio pelas mulheres, mas uma verdade sobre elas, que ainda hoje assombra a alma do homem. Ele avisou não com amargura, mas com uma razão temperada pelo fogo, que onde os homens são forjados pela clareza, as mulheres são formadas em camadas de fumo. Ele não o disse para degradar, mas para despertar. Pois o que está velado não pode ser confiado cegamente, e o que encanta deve primeiro ser compreendido antes que devore. Os homens de Atenas riram-se dele, os jurados condenaram-no. Mas ele sorriu perante a ignorância deles, porque sabia que um homem que compreende uma mulher apenas como ela aparenta ser e não como ela funciona, é como um soldado seduzido pelo brilho da lâmina do seu inimigo. Bela e fatal, Sócrates ensinava através de perguntas. Então, pergunta a ti mesmo, por que deseja ela poder nas sombras? Por que é que o seu afeto está tantas vezes misturado com estratégia? Por que é que o seu silêncio diz mais do que as suas palavras? Se não perguntares, não verás. E se não vires, irás ajoelhar-te, não por devoção, mas por ilusão. Em A República, Sócrates descreveu a alma justa, equilibrada, governada pela razão, não escravizada pelo apetite ou pelo impulso. Mas e um homem que constrói a sua vida em torno de uma mulher, cuja natureza não compreende? Esse homem não está a construir uma alma, está a construir um santuário para a confusão. Ele falou da alma do tirano, uma alma guiada pelo desejo, sempre sedenta, nunca quieta. Cavalheiros, quantos homens hoje vestem o fato da razão enquanto estão acorrentados pela ânsia da aprovação feminina? Quantos constroem reinos, não por um legado, mas para impressionar uma mulher que não ficaria quando as muralhas fossem derrubadas? Compreende? Sócrates não te estava a avisar sobre ela, estava a avisar-te sobre ti. Quando não conheces a natureza dela, ela não é tua inimiga, não é tua salvadora. Ela é o teste, e todo homem deve superá-lo, ou ser esmagado sob o peso das suas próprias ilusões. Foste ensinado a procurar a beleza, mas Sócrates sabia que a beleza é o isco. O que importa é a intenção por trás dela. E é aqui, disse ele, que os homens falham. Persegues a forma e esqueces a essência. Persegues o seu toque e esqueces o seu padrão. Não estudas, cais. E quando cais, ela não te ampara, não porque seja cruel, mas porque a natureza não a projetou para isso. Ela seleciona, ela testa, ela adapta-se, mas não constrói. Esse é o teu fardo, é a tua maldição e a tua coroa. Um homem, disse Sócrates, deve viver uma vida examinada. Isso inclui os teus pensamentos sobre ela. Inclui as tuas necessidades, a tua fraqueza, o teu anseio. Se estes não forem examinados, ela verá o que tu te recusas a ver, e usá-lo-á, não por malícia, mas por necessidade. Pois assim como o rio não odeia a rocha que erode, a mulher não odeia o homem que supera em manobra. Ela está simplesmente a seguir a sua natureza. Mas tu, estás a seguir a tua? Sócrates viveu rodeado de homens que entendiam mal o poder, que pensavam que este se encontrava em votos, em prata, em aplausos. Mas ele sabia que o poder pertence ao homem que não pode ser enganado, especialmente por aquilo que ama. Esse é o começo. Não nasceste para orbitá-la, nasceste para te governares a ti mesmo. Sócrates ensinou que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas o desejo não examinado é ainda mais perigoso, e em nenhum lugar o desejo está mais camuflado do que no reino das mulheres. Ele usa a máscara da devoção, canta como a verdade, dança como o destino, mas responde a algo mais profundo: sobrevivência, seleção, instinto. Tu chamas-lhe amor, ela chama-lhe o momento certo. Em Fedro, Sócrates avisa que o amor, se não for governado pela razão, se torna uma forma de loucura. Divina, talvez, mas ainda assim loucura. Ele diz-nos que a alma puxada pela luxúria se torna como uma criatura sem asas, rastejando em círculos, obcecada pela fonte do seu apetite. Quantos homens vivem agora nesse ciclo? Quantos sacrificaram a sua missão, os seus valores, a sua soberania? Por quê? Por um olhar fugaz? Por uma dose de dopamina, numa voz suave e num corpo quente? Tu não estás aqui para ser devorado pelo feminino. Estás aqui para o compreender. Ele observou que, enquanto os homens procuram a verdade, as mulheres procuram frequentemente o alinhamento, não com a verdade, mas com a segurança. Isto não é um insulto, é uma estratégia biológica, é uma genialidade adaptativa. Mas tens de a reconhecer. Ela não procura o que é justo, procura o que garante a sobrevivência, o que reflete força, estatuto e estabilidade no seu mundo. O teu intelecto não a seduz. A tua ambição, a tua certeza, o teu domínio da tua realidade, isso sim. Mas se lhe entregares a coroa antes de usares a tua, ela nunca se ajoelhará. Se a elevares acima da tua missão, ela testar-te-á até caíres. Ela não é cruel, está simplesmente a responder ao que revelaste, que a tua alma está à venda. Sócrates acreditava que a alma tinha 3 partes: razão, espírito e apetite. O homem superior vive onde a razão comanda.
Mas quando o apetite, sexual, emocional, social, lidera, o homem dissolve-se. Ele já não lidera. Ele segue, não a ela, mas a sua fome por ela. Conhecerás estes homens. Já os viste, homens que não têm luz, a menos que ela lhe dê. Homens que se ajoelham sem perguntar perante que altar o fazem. Homens que queimariam os seus princípios para a manter quente. E tu, se não despertares, serás um deles. Sócrates estava rodeado por aqueles que confundiam ruído com sabedoria, beleza com virtude, charme com verdade. Ele via através de tudo isso. E quando o desafiou, eles mataram-no. Mas a sua voz ainda fala. Não à multidão, não aos serves e bajuladores, mas a ti, o homem que ousa ver com clareza. Ele viu que as mulheres, por natureza, estão mais sintonizadas com o presente, com a emoção, com a segurança, com o agora, enquanto os homens são amaldiçoados e abençoados com o fardo do futuro. A tua mente estende-se para a frente, a tua alma anseia por um legado, os teus ossos carregam o peso da visão. Mas a visão é cara, e o feminino oferece-te uma bela maneira de a esqueceres, de a trocares por conforto, calor e pela ilusão de paz. Não deves fazê-lo. A tua paz deve vir da clareza, não da submissão dela. Ela testará a tua estrutura, testará a tua convicção. Ela espelhará a tua incerteza de volta para ti com uma precisão alarmante. E se não te dominares a ti mesmo, ela dominar-te-á a ti. Mais uma vez, não com malícia, mas com um instinto primoroso. Sócrates ensinou a não odiar o mundo, mas a interrogá-lo. Não a temer as forças que nos confundem, mas a iluminá-las. Então, ilumina-a, não com suspeita, mas com compreensão. Ela não é a tua âncora, ela é a maré. Compreendes a diferença? Deves tornar-te um filósofo dos teus próprios instintos. Sócrates avisou, mais em silêncio do que em discurso, que a queda do homem não vem da lança ou do Estado, mas dos desejos que ele se recusa a estudar. E nenhum desejo assombra mais os homens do que o anseio pelo mistério feminino, que não compreendem. A tragédia do homem não é que ele precise dela, é que ele não sabe por que precisa dela, e nessa cegueira, ele transforma-a numa deusa, e depois culpa quando ela não realiza milagres. A verdade, ela nunca foi destinada a completar-te, foi projetada para te testar. Em Gorgias, Sócrates desmonta a ideia de que o prazer é igual ao bem, que o que parece certo é certo. Ele despoja a noção de que a validação, especialmente dos outros, especialmente das mulheres, é uma medida de virtude, e o que ele expõe é arrepiante para o homem moderno. A tua busca pela aprovação dela não é nobre, é um sintoma do teu propósito esquecido. Não precisas dos olhos dela sobre ti, precisas que a tua alma se mantenha ereta na escuridão. Os homens de hoje estão a desmoronar, não por falta de talento, mas pela podridão da desorientação interna. Eles leem melhor os humores dela do que os seus próprios valores. Recitam os guiões de que ela gosta, mas esquecem as palavras que um dia juraram a si mesmos. Pensas que estás a ser romântico. Ela pensa que perdeste a tua garra, e ela tem razão. Ela não pode amar o que não respeita, e não respeita o que pode controlar. Sócrates não explicou isto em termos modernos, mas a arquitetura do seu pensamento revela-o. Ele via a harmonia, não como igualdade de natureza, mas como cada alma, na sua ordem devida. Uma mulher não quer liderar-te. Ela quer sentir-se segura sob a tua direção. Mas quando abdicas desse posto, quando fazes das emoções dela a tua bússola, da aprovação dela o teu espelho, do afeto dela o teu prêmio, deixas de ser um homem e tornas-te um satélite. Ela pode manter-te por perto, mas não porque quer, porque é conveniente, e um dia a conveniência expira. O mundo está cheio de homens que pensaram que podiam ganhar o amor dela, adorando-a. Mas o amor não se ganha através da adoração, ganha-se através da soberania. Em Menon, Sócrates pergunta se a virtude pode ser ensinada, mas mais importante, ele questiona se os homens ainda a reconhecem. O mesmo deve ser perguntado hoje. Sabes o que é a virtude masculina? Sabes como ela é antes de a ofereceres a ela? Ou confundiste devoção com disciplina, luxúria com lealdade, submissão com amor? Ela não te quer quebrado, não te quer carente, nem sequer te quer simpático. Ela quer-te real. E o homem real não orbita o feminino. Ele orbita o bem, o verdadeiro, o justo, e convida-a a caminhar com ele apenas se ela conseguir mover-se em ritmo com essa órbita. Quando ela te vê viver por princípios, não por persuasão. Quando te vê falar com contenção, liderar com clareza e amar sem te perderes, ela seguirá. Não porque tu o exigiste, porque tu o mereceste. Esse é o paradoxo que Sócrates entendeu. O poder não vem de o procurar, vem de ser o tipo de homem que não precisa dele de mais ninguém, especialmente dela. No momento em que deixas de procurar o seu favor e começas a procurar a tua forma, não a forma da tua carne, mas a forma da tua essência, tornas-te intocável, não porque és duro, mas porque és inteiro. A totalidade é a riqueza esquecida do homem. Os templos da antiga Atenas não representavam o conforto, mas a virtude, gravada na pedra, medida em provações, sussurrada aos ouvidos dos homens por figuras como Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, não agrada-lhe, não serve-a, não torna-te o que ela deseja, mas conhece.
Pois no conhecimento há poder, e no poder há paz. Mas a maioria dos homens hoje não está em paz. Está em guerra, não com ela, mas com a mentira que contam a si mesmos. Que o amor dela o salvará, que o corpo dela curará a sua inquietação, que o sorriso dela é um substituto para a identidade. Isto não é amor, é intoxicação. E todo o filósofo sabe que o bêbado não consegue ver a verdade. Sócrates falou frequentemente das formas, as realidades ideais por trás das nossas sombras terrenas. Existe uma forma de feminilidade, assim como existe uma forma de masculinidade. Mas os homens modernos perseguem apenas a sombra, as curvas, os olhos, as promessas feitas em perfume e postura, e esquecem-se de perguntar: a que serve esta forma? O que protege? O que devora? Ela não é má, é eficiente, não é enganadora, é adaptativa, não está quebrada, é complexa, está calibrada para a sobrevivência, não atua mais a dela. Os seus instintos são mais aguçados do que as tuas fantasias. As suas decisões são mais rápidas do que os teus afetos. E quando o teu olhar está turvo pela luxúria ou pelo anseio, ela vê o que tu não vês, a tua fraqueza. Sócrates nunca o disse diretamente, mas está escondido nos seus diálogos. Ou és governado pela razão, ou és governado pelo desejo. Não há um terceiro reino. O homem que cai nela sem um mapa não se torna livre. Torna-se perdido, sorrindo talvez, mas a afogar-se. E qual é o seu destino? Culpar ela pela correnteza para a qual nunca treinou. Mas um homem treinado na razão, um homem que interrogou os seus instintos, que encarou a sua sede, que desmascarou a ilusão antes que esta o seduzisse, esse homem não se afoga. Ele navega. Ela respeitá-lo-á, não por ele ser cruel, mas por ele ser claro. No banquete, Sócrates fala de Diotima, uma mulher que lhe ensina sobre o amor, não como prazer, mas como uma escada, ascendendo do amor por um corpo ao amor por toda a beleza, ao amor pela sabedoria e, finalmente, ao divino. Mas a maioria dos homens nunca sobe, ficam no primeiro degrau, apodrecem no poço do prazer, sem nunca perguntarem para onde este os deveria apontar. Tu, ouvinte, não apodreças, sobe. Ela é o início de uma pergunta, não o fim da tua jornada. Ela é o portão, não o reino. Ela é o vento, mas tu deves ser o mastro. A tua força não está em dominá-la, está em superar a necessidade de que ela te defina. Deixa-a ser mistério, deixa-a ser paradoxo, deixa-a ser mulher. Mas tu, sê homem no sentido socrático. Medido, examinado, resiliente, impassível à lisonja, inquebrável pela rejeição e não distraído pelo brilho do que se desvanece. Esse é o teu caminho. Essa é a tua vocação e essa é a tua dignidade. A dignidade não é oferecida, é forjada no calor do silêncio, no peso da rejeição, na clareza fria das noites em que ninguém está a ver e ninguém virá para te salvar. É aí que Sócrates quereria que construísses, não nos braços dela, não na sua validação, mas no teu próprio núcleo interior inabalável. O homem que depende do calor dela para se sentir completo não tem fogo próprio. O homem que dobra a sua vontade para preservar o afeto dela acabará por quebrar, e ela não apanhará aos pedaços, não por crueldade, mas por natureza. Porque até ela procura um homem que não precise dela, que a escolha com plena consciência do que ela é e do que não é. Ela não é a tua terapeuta, não é a tua salvadora, não é o espelho que usas para ver se és importante. Queres que ela te veja? Então posiciona-te onde os homens raramente se posicionam, na solidão, na disciplina, no domínio, sem a necessidade de ser visto. Sócrates disse: a maneira mais curta e segura de viver com honra no mundo é ser, na realidade, o que gostaríamos de parecer ser. E o que é que todo homem quer parecer ser? Forte, sábio, desejado, respeitado. Mas quantos estão dispostos a fazer o que é preciso para realmente se tornarem isso? Não persigas a atenção dela, cultiva a presença. Não persigas o corpo dela, domina os teus apetites. Não persigas o amor dela, oferece-lhe a tua verdade e deixa-a responder como ela quiser. Isto é o que Sócrates queria dizer com a vida examinada. Não apenas pensamentos, mas motivos. Não apenas filosofia, mas postura. Não apenas saber o que a alma é, mas saber o que a tua alma faz quando confrontada com a beleza, a tentação e a rejeição. Porque esse momento, quando ela te testa, quando se afasta, quando retém, esse é o julgamento sagrado. Essa é a arena. É aí que a maioria dos homens cai de joelhos e trai o seu próprio trono. Mas tu não. Tu ficas de pé. Tu aguentas. Tu escolhes a razão em vez da reação. Compreendes que ela não é o obstáculo, ela é o sinal. Se o afeto dela abala o teu foco, a fraqueza já estava em ti. Se o silêncio dela quebra o teu espírito, o silêncio sempre foi teu. Não a ressintas por ser o que a natureza a fez. Estuda-a, aprende-a. Respeita o seu desígnio sem te renderes a ele. Ela é vento, lembra-te. Inalcançável, mutável, selvagem. Mas tu és o mastro. Não te enfureces quando o vento muda. Ajustas a tua vela. Isso é ser homem. Não controlo, não conquista, mas uma orientação inabalável. Este é o segredo que o mundo não te contará. Esta é a verdade que as tuas escolas, os teus guiões e as tuas filosofias brandas enterraram sob uma pilha de mentiras convenientes. Mas Sócrates, ele ainda a sussurrava, através de cada parábola, cada paradoxo, cada taça de veneno. Sê inabalável.
Porque quando fores inabalável, ela sentirá isso, não com medo, mas com admiração, e saberá: este não pode ser movido. E quando ela souber que não pode ser movido, fará o que a sua natureza exige. Ela orbitará, não por submissão, mas por seleção. Não como um prêmio pela tua postura, mas como uma resposta ao teu poder. Porque as mulheres, no sentido mais verdadeiro, não se apaixonam por homens. Elas alinham-se com eles, espelham a força, não a simpatia. Seguem o ritmo, não as palavras. Procuram o calor, não a chama que dança, mas a que perdura. Sócrates nunca teria implorado pela lealdade dela. Ele ter-se-ia simplesmente tornado o homem, a quem a lealdade é uma resposta natural, porque ele compreendia a hierarquia das energias, que o que está enraizado governa o que é fluido. E tu, homem, não deves perseguir a água com as mãos vazias, deves construir um canal e deixá-la fluir. O mundo de hoje dir-te-á para te submeteres às emoções dela, para a acalmares, para a agradar, para te adaptares. E ao fazê-lo, diz-te para atraíres a única lei escrita nos teus ossos. Não te curves, a menos que curvar-te seja a tua vontade, porque quando começas a dobrar-te para ganhar o seu favor, vais dobrar-te de novo, e de novo, e de novo, até que já não sejas um homem, mas uma memória. Não há equilíbrio onde a autotraição é a moeda do amor. Não há intimidade sem integridade. Queres saber que tipo de homem uma mulher não consegue deixar? Não é o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais poético. É o homem que poderia ir embora e ainda assim permanecer inteiro. Porque no momento em que ela sente que não podes partir, que a tua alma está acorrentada à presença dela, que o teu fogo se apaga quando a luz dela se vai, ela sabe que já não és fogo. És uma vela, tremeluzente, frágil e, por fim, esquecível. Mas o homem que mantém a sua posição, que sorri perante a rejeição, que continua a sua missão independentemente do humor ou dos movimentos dela, esse homem torna-se uma gravidade. Ela não pode deixar de a sentir, mesmo quando foge. Sócrates sabia disto. Ele viveu-o. Enquanto outros debatiam em vaidade, ele desmantelava a ilusão. Enquanto outros procuravam aplausos, ele procurava o alinhamento com o que é verdadeiro. E nada é mais verdadeiro do que isto. A essência de um homem deve permanecer impassível à aprovação dos outros, especialmente daquela que ele deseja, porque ela testará o teu núcleo, não para o destruir, mas para o localizar. Quando ela levanta a voz, tu desmoronas. Quando ela retém o seu afeto, tu rastejas. Quando ela ameaça partir, tu perdes a tua direção. Estes não são argumentos, são exames. E a cada vez que você falha, ela perde a fé. Não porque você seja indigno, mas porque você lhe mostrou que o seu reino é feito de areia. Ela não pode confiar em um homem que precisa mais dela do que de si mesmo. Você pensa que a dor é um castigo, mas a dor é um convite para se erguer, para se refinar, para se tornar o tipo de homem que pode amar sem se perder, que pode liderar sem dominar, que pode sentir sem desmoronar. Isto não é estoicismo no sentido vazio da palavra. Isto é soberania. É a essência masculina despojada do vício. É a alma de Sócrates, calma, serena e impossível de controlar. E isso, irmãos, é o começo do amor que não escraviza. Você não foi feito para se ajoelhar no altar do afeto. Você foi feito para postar-se nos portões da verdade e guardá-los com a sua vida. Foi isso que Sócrates ensinou, não com slogans, mas com sacrifício. Em seus momentos finais, ele escolheu a morte em vez da desonra, o silêncio em vez da concessão, e a verdade em vez do conforto. E qual é essa verdade para você hoje? É esta: você não deve temer a natureza dela, nem tentar reescrevê-la. Você deve dominar a sua própria. A mulher não é o campo de batalha. Ela é o espelho, o teste, a tensão que revela as suas falhas. E a maioria dos homens falha porque nunca lhes foi ensinado que o feminino não está aqui para completar a sua alma. Ela está aqui para desafiá-la. Se você abraça isso, ela se torna a forja. Se você resiste, ela se torna a chama que te consome. Não peça a ela para ser mais simples. Torne-se mais sábio. Não peça a ela para ficar. Torne-se o homem que ela não quer deixar. Não peça a ela para acalmar as suas feridas. Cure-se tão profundamente que as suas cicatrizes se tornem escrituras. No final, Sócrates não deu mandamentos. Ele fez perguntas. Perguntas afiadas o suficiente para perfurar a ilusão, para despertar a alma, para arrancar cada máscara que usamos. E se você ousar seguir esse caminho, você perderá coisas. Ilusões, vícios, direitos que julgava ter. Mas o que você ganha é tudo. Você ganha clareza, a mais rara das virtudes numa era de ruído. Você ganha calma, o tipo de quietude que não pode ser manipulada. Você ganha poder, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. E ao dominar a si mesmo, você já terá conquistado o mundo. Deixe que o chamem de frio, deixe que o chamem de distante, deixe que digam que você é desapegado demais, lógico demais, firme demais. Estes são os clamores de um mundo que teme homens, que não podem ser dobrados, porque tais homens não obedecem a tendências. Eles não caem em tentação, não vendem a alma por um beijo. Eles permanecem de pé, não porque seja fácil, mas porque cair já não é uma opção. E nessa postura, você se torna um farol. Outros homens o verão. Eles se lembrarão de quem deveriam ser, e essa onda se propagará mais longe do que você jamais saberá. Então, a você, o homem que escuta em silêncio, em reflexão, nessa dor ancestral que apenas os sábios sentem, eu digo isto: erga-se, erga-se sem raiva, erga-se sem pedir desculpas, erga-se sem medo, não contra ela, mas por si mesmo. Não fuja dos testes dela, não se ressinta do poder dela,
Simplesmente o enfrente com algo maior, o seu próprio ser inabalável. E quando você o fizer, o jogo termina. As ilusões morrem, a alma acende. Esta mensagem não é para as massas. É para os poucos. Os que buscam, os construtores. Os reis sem coroa, que não se esqueceram do fogo. Se você sentiu o peso destas palavras, compartilhe-as. Deixe-as ecoar. Curta, inscreva-se, doe. Não para me apoiar, mas para apoiar a verdade, porque em toda parte homens anseiam por ela. E se você foi alimentado, alimente os outros. Que este seja o início do seu retorno, não à dominância, mas ao discernimento. O mundo não precisa de homens mais barulhentos, precisa de homens mais claros. Seja esse homem e siga em frente, inabalável.